Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o irmão Lucas. Meus amados irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 18, versículo 15. João capítulo 18, versículo 15 em diante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Diga assim a palavra do Senhor. E Simão Pedro e outro discípulo seguia Jesus, e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou ao porteiro, à porteira, levando Pedro para dentro. Então a porteira disse a Pedro: não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estavam ali os servos e os criados que tinham feito brasas, e se aquietavam porque fazia frio. E com eles estava Pedro, aquietando-se também. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhes respondeu: eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto. Para que me perguntais a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes tenho dito. E tendo dito isso, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes o sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal, e se bem, por que me feres? E Anás mandou-o amarrado ao sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro estava ali e aquietava-se. Disseram-lhe então: não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou e disse: não sou. E um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, disse: não te vi eu no horto com ele? E Pedro negou outra vez, e logo cantou o galo. Amém? Amém. Meus irmãos, essa é uma passagem muito conhecida, onde Pedro nega Jesus. Pedro estava com Jesus no monte quando Jesus foi preso. Mas quando chegaram para prender Jesus, perguntaram-lhe quem era Jesus. E quando Jesus lhes respondeu: sou eu, nenhum deles conseguiram ficar de pé, porque diante da presença de Deus todos têm que se ajoelhar perante Ele, todos têm que se prostrar. Então eles por duas vezes caíram quando perguntaram, e Jesus lhes respondeu. E eles queriam também levar os discípulos para serem presos junto com Jesus, mas Jesus disse àqueles que foram buscar: se buscaste a mim, deixai esses irem, para cumprir a palavra de Deus. Mas Pedro, ele seguiu de longe para ver o que daria assistência a Jesus. Na verdade, ele não sabia o que iria acontecer, mas por ser um julgamento fora da hora e também um julgamento que não era propício no momento, eles fizeram tudo para que o povo não soubesse da prisão e nem do julgamento de Jesus, porque eles estavam fazendo isso para que as pessoas não soubessem que Jesus seria crucificado. Mas Jesus já sabia que aquela era a hora dele.
Amém? Mas Jesus, ele quer nos ensinar algo que nós muitas vezes condenamos a Pedro, julgamos a Pedro e também julgamos a Judas, porque um traiu e o outro negou. Mas diante da nossa caminhada, quantas vezes nós temos negado e traído a Cristo? Porque naquele momento, quando Pedro traiu a Jesus, diante daquela multidão, porque ele estava com medo de também ser preso. E o mundo hoje, ele quer nos sufocar, para que nós venhamos negar a nossa fé em Cristo. O intuito do mundo é fazer com que a gente venha parar, para que a gente não venha falar sobre o amor de Cristo. E ele nos deu uma ordem, para que nós deveríamos ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas por que tem tantas pessoas dentro da igreja que ela não consegue falar de Jesus? Ela não consegue falar do amor de Cristo. Os discípulos aqui, eles caminhavam com Jesus, mas eles não tinham ainda recebido o Espírito Santo. Eles caminhavam com Cristo, mas não tinham aquilo que Jesus tinha, que era o Espírito, que era o direcionamento do Espírito Santo. Tanto é que depois que eles foram revestidos do Espírito Santo de poder, eles saíram por todas as cidades pregando o Evangelho. E é por isso que hoje nós estamos aqui também, porque esse Evangelho chegou a nós. Glória a Deus. Mas em nossa caminhada, quantas vezes nós temos negado a Cristo? O problema maior do ser humano hoje não é ele errar, não é ele falhar, é ele não conseguir reconhecer que ele errou, que ele falhou diante de Jesus e que ele precisa do perdão de Cristo. Porque aqui fala de duas pessoas que erraram com Jesus, um negou e o outro traiu, mas diante de Deus o pecado é o mesmo, mas um se arrependeu, voltou para Jesus, chorou amargamente e Jesus o perdoou. E o outro apenas sentiu remorso e acabou se matando, tirando a própria vida. Muitas pessoas hoje dentro da igreja, elas não estão tirando a própria vida fisicamente, mas elas estão morrendo espiritualmente, porque elas não estão reconhecendo o erro que elas estão cometendo diante de Jesus. Elas estão fazendo o que elas querem, da forma que elas querem. E o arrependimento diante de Deus não é um arrependimento, não tem que ser um arrependimento de qualquer jeito, porque Jesus fala que aquele que se arrepende, ele encontra graça. E para nós alcançarmos o perdão de Jesus, nós temos que nos arrepender de coração. Muitas pessoas erram porque ela não se arrepende, apenas cria o remorso dentro dela. E o remorso nos faz errar de novo. Por isso existem tantas pessoas morrendo espiritualmente dentro da igreja, porque elas não têm o bom senso de voltar para Jesus e buscar o perdão dele. E o mundo hoje, ele quer nos sufocar. Eu não sei se você chegou a ver o vídeo que teve a briga ali na escola. O mundo hoje ele está perverso, ele está assim. Ele não tem mais amor por ninguém. Naquela briga, fiquei sabendo que uma pessoa saiu com 2 costelas quebradas, foi um quebrou 2 dentes, o outro rachou a cara. Por quê? Porque, segundo as pessoas, por causa de um simples esbarrão de um com o outro dentro da escola, e chegou a tal ponto. Imagina como está o coração das pessoas, a maldade que está no coração das pessoas. Então as pessoas perderam o amor, mas elas têm algo, elas não conhecem a Cristo. Mas infelizmente dentro da igreja, pessoas que professam a fé estão da mesma forma de pessoas lá fora, cometendo os mesmos erros, as mesmas falhas. E o que a gente precisa fazer diante dos nossos erros? É fazer como Pedro, porque Jesus falou para Pedro que quando ele se recuperasse, ele fortaleceria os irmãos.
aqueles que eram mais fracos do que ele, mais fracos na fé, na caminhada. Mas dentro da igreja existem muitas coisas que um irmão está querendo derrubar o outro. Um irmão está querendo ser melhor do que o outro, querendo pisar no outro. E isso não é o Evangelho de Cristo. Não foi para isso que Jesus nos chamou. As pessoas estão fazendo do Evangelho uma coisa de qualquer jeito, como se Jesus estivesse deixando as coisas como está, e não está, porque ele vai deixar as coisas tudo por um dia só. E se nós não nos arrependermos hoje, nós não vamos conseguir alcançar a nossa salvação, porque nós temos que buscar o perdão de Cristo hoje, porque a gente vê que as pessoas estão morrendo num piscar de olhos. Tem pessoas que a gente conversa hoje, daqui a pouco a pessoa some, a gente acha que viajou, não, quando a gente vai saber, a pessoa morreu. Porque Jesus falou: vigiai e orai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Tem pessoas que falam que há tanto tempo ouve que Jesus vai voltar e até hoje não voltou. Mas Jesus só não voltou ainda porque a palavra dele não foi pregada nos 4 cantos do mundo ainda. Porque no julgamento de Cristo, quando ele vir julgar a terra, ninguém vai poder falar que não ouviu a palavra dele, que não sabia. Então, essa vinda de Jesus pode ser hoje, pode ser esta noite, pode ser amanhã, a gente não sabe. Mas e a gente está preparado? Será que a gente está preparado para quando Jesus vir nos recolher? A gente, às vezes eu converso muito com as pessoas e a pessoa fala que Jesus não pode voltar porque ele não está preparado ou porque ele tem medo de morrer. Mas a morte é uma coisa mais certa que a gente deve ter nessa vida, que a gente vai morrer. Como a gente não sabe, e o dia também não sabe. Então nós devemos nos preparar, nos arrepender. Hoje é o dia do arrependimento. Hoje é o dia da gente voltar para Cristo. Hoje é o dia da gente entregar a nossa vida totalmente a Ele. Porque talvez não haverá um amanhã. E se a gente não vê o amanhã? Né? Para onde a gente vai? Porque o problema não é morrer. É para onde a nossa alma vai. Porque o corpo físico vai virar pó, vai virar terra. O espírito que Deus soprou vai subir para ele e a nossa alma. Para onde vai? Então, Judas, a palavra de Deus não diz se, caso ele se arrependesse, o que seria. Mas convenhamos que se Jesus ele é amor, ele é justiça, e ele não quer que ele não se alegra na morte de um ímpio, imagina aquele que andou com ele. Né? Então, imagine se Judas tivesse se arrependido. Né? A gente não sabe o que seria. Mas hoje, se nós errarmos, trairmos a Jesus, Ele perdoa a todos nós. Será que Ele não perdoaria lá também? E por que as pessoas não querem voltar para Jesus, se arrepender do que tanto faz? Porque a vida com Cristo é uma vida de renúncia. Nós temos que renunciar à nossa carne, à nossa vontade, aos nossos desejos. E o maior problema do ser humano hoje é justamente que ele não quer viver uma vida de renúncia. Ele quer viver uma vida tranquila. Não, eu estou na igreja, mas eu posso fazer o que eu quiser. E com Jesus não pode ser assim. Com Cristo não pode ser assim. A pessoa pode até fazer, andar do jeito que ele quiser, mas tudo tem um preço. Uma hora a conta vai chegar. Então, nós temos que entender que quando Pedro negou, Pedro estava sem o Espírito Santo ainda. Ele até andava com Jesus, mas ele não tinha a direção do Espírito Santo. Hoje nós temos. Porque quando Jesus morreu, ele deixou o Espírito Santo para que nós viéssemos reconciliar com Cristo através do arrependimento. E foi para isso que o Espírito Santo deixou. E ele fala conosco todos os dias. Tudo que a gente faz, a gente não faz de uma hora para outra. Primeiro a gente tem um tempo para pensar se deve ou não. E esse tempo é o Espírito Santo que coloca dentro de nós.
Será que vale a pena a gente viver como o mundo está vivendo, mesmo que estejamos dentro da igreja? O que vale mais, o que importa mais para a gente? É a nossa vida ou viver uma vida de qualquer jeito aqui na terra? Porque a pessoa pode viver do jeito que ele quiser, mas e quando a trombeta soar? Será que nós vamos subir junto com Cristo? Então nós temos que ter cuidado, porque o mundo ele tenta nos sufocar. O mundo ele tenta fazer de tudo para que a gente pare, para que a gente desista, para que a gente pare de buscar a Deus, de buscar esse negócio. Tem muita gente que fala esse negócio de igreja aí, é loucura da cabeça de vocês, esse negócio de Jesus. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não tiver com a vida reta diante de Deus, o mundo acaba nos tirando. O mundo acaba nos levando para longe. E uma vez ele conseguindo nos levar, nós não vamos conseguir voltar, porque quantos a gente conhece aí que voltou e não tem força para voltar? Então nós temos que nos esforçar o máximo possível para que a gente não venha sair da presença de Deus, para que o que o mundo nos ofereça, a gente não venha nos iludir, porque o que o mundo oferece é tudo ilusão. O diabo ele oferece com a mão e tira com a outra, porque quando ele chegou para Jesus que ofereceu tudo aquilo, Jesus venceu apenas com a palavra, está escrito. E nós só vamos vencer as ciladas do inimigo. Primeiro, a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Nós não vamos conseguir resistir ao diabo sem primeiro nos sujeitarmos a Deus. Temos que nos sujeitar, temos que estar debaixo da potente mão do Senhor, para que nós venhamos ter força para suportar as ciladas que o inimigo lança sobre a gente. Então, o dia é hoje, a hora é agora. Nós temos que, quando chegar em casa, a gente parar para pensar como é que está. A gente precisa todos os dias fazer uma reflexão da nossa vida. O que é que eu fiz hoje? Será que o que eu fiz agradou a Deus? Será que eu entristeci a Deus? Então, todos os dias nós temos que fazer uma reflexão para que o que a gente fez de errado hoje, a gente não cometa o mesmo erro amanhã. Cada dia que a gente consiga vencer e mudar as nossas atitudes, a nossa conduta, nós nos aproximamos mais de Deus. E quanto mais a gente nos aproxima de Deus, mais a gente tem certeza que a gente vai alcançar a nossa salvação. Amém? Amém. Então nós precisamos buscar cada vez mais. E se algo a gente fez de errado, independente do que seja, a gente venha entender que o perdão de Cristo vale mais do que qualquer erro, qualquer pecado que a gente cometer. O perdão de Jesus, ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Mas para isso a gente precisa buscar o perdão dele. A gente precisa vir para os pés dele. Porque nós, como nós estávamos conversando, a gente não tem força para acordar. A gente só acorda se ele permitir que a gente abra os nossos olhos. A gente só sai para trabalhar se ele nos dá força para levantar. Quantas pessoas vão trabalhar e não voltam para casa? E Jesus nos leva, nos traz, a gente chega em casa são e salvo. Mesmo com o dia cheio, estressante, de trânsito, de ônibus cheio, mas a gente chega em casa. E quantos não voltam? Então a gente tem que primeiro ser grato a Deus por tudo que Ele faz na nossa vida, e diante dos nossos erros, a gente buscar o perdão dele, para que a gente não se perca como muitos estão perdidos ainda. Amém? Amém. Isso é o que Deus tinha para falar ao nosso coração hoje. Vamos ficar de pé e orar. Silvano, vem fazer essa oração aqui, querido. O próximo é o senhor, tá? Salve a Deus, que a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra. Senhor Jesus, nesse momento.